Amém? Deus abençoe os irmãos que estão conectados à rede social, amém? Amém. Vamos louvar a Deus mais um hino. 336. 336. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Graças a Deus. 281. 281. Amém? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que
pra lá também eu vou, juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, tá chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus mais um hino? Tentar cantar o 352. 352. Amém? Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. É
esta obra é decisiva, vigilância e destemor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este ardor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos enchendo do fervor. Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo vão de apagar este ardor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor, já se sente o perfume da unção do Salvador, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas, pra reinar com meu Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este ardor, ninguém detém, é obra santa, esta obra é do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o pastor. Amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temerei.
nada temer, tudo é possível, somente Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém? Sempre é um privilégio estar na presença de Deus, né? Quando dizemos que estamos na presença de Deus, é porque estamos na presença dos irmãos. Amém? Porque se você quiser ver Deus, você tem que olhar para o seu irmão. Amém? Então é um privilégio a gente estar vivendo esse momento, onde muitos sábios queriam estar vivendo, e Deus reservou esse tempo para você, para mim. Amém? Às vezes eu fico pensando quantas pessoas não pisaram nessa terra, quantas pessoas não andaram do lado da palavra, quantas pessoas você conheceu que não chegou no aprendizado da palavra e já se foram. Então, é um privilégio muito grande você estar vivendo a consumação de todas as coisas. Amém. E tentando encaixar a última peça do quebra-cabeça. Muitos não conseguiram. E Deus tem reservado tantas coisas que para nós, que um amém é muito pouco. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou pedir para que os irmãos já deixem a Bíblia de vocês aberta. Vamos ver aqui onde nós vamos ler. Nós vamos ler em João 1:29. Graças a Deus. Sobre-me graças do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. De pé? Todos encontraram, amém? João capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela Escritura, ó Deus. Pai Santo, João reconheceu aquela manifestação, ó Pai. E esse é um testemunho que João tem dado para os filhos de Deus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai Santo, obrigado pelo Cordeiro enviado para nós, Senhor. Obrigado pela palavra manifestada, Senhor. Sem esse Cordeiro enviado a Deus, o que seria de nós, ó Pai? Obrigado por isso, Senhor. Amém. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um deles, ó Pai. Pai Santo, estamos aqui hoje, Senhor. Sabemos que não é por mérito nosso, mas pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui, Senhor. Podemos dizer, ainda estamos aqui. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Pai Santo, apenas podemos agradecer, ó Deus. Sabemos que o esforço, ó Pai, de seus filhos, ó Pai, de estar aqui nesse culto, Senhor. Às vezes, ó Deus, a dificuldade, o preço do combustível, tudo, ó Deus, para atrapalhar muitas vezes a vinda do cristão ao culto. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Então eu creio que eles sairão daqui melhor do que chegaram, Senhor. Abençoe a cada um e aqueles que ouvirão esse culto
futuramente. Eu entrego cada um em tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou, graças a Deus. Amém. Vocês tinham encontrado o versículo certo? Amém? Eu tive a impressão que o irmão João Paulo não tinha encontrado. Encontrou, né? Não, né? Então é em João 1, capítulo 29. Amém? Então aqui em João 1, capítulo 29, vou repetindo aqui, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você apresentar essa escritura para as pessoas, para o mundo religioso, eles vão achar que se Deus enviou Jesus, se ele tirou o pecado do mundo, então estamos todos nós sem pecado. Não é essa a impressão que fica quando você lê essa passagem? Mas só que se você procurar nas Escrituras, vamos ver um pouquinho mais aqui, se você abrir a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 3, versículo 8, se os irmãos quiserem abrir a Escritura, está escrito aqui, amém? Está escrito que quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Por que ele se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Aí, se você ligar essa passagem com João, onde você leu, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ver aqui que essas obras do diabo que foram desfeitas é o pecado. Porque se você começar a voltar a ler aqui onde você estava, ele está dizendo, quem comete pecado é do diabo. E o Filho de Deus, ele veio para desfazer esse pecado. Para tirar isso. Porque quem comete pecado é do diabo. E se você está em Deus, os filhos de Deus não pecam. Vocês creem nisso? Adão não pecou. Então, quando você volta no princípio, ali no Jardim do Éden, vocês observam que como que entrou o pecado ali? Você não pode dizer que Adão pecou, mas o pecado entrou ali. Vamos ver o que fala sobre Adão, antes de prosseguirmos. Acho que eu separei aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Está escrito, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado. Ele não pecou. Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão colocou o nome em toda criatura que estava na terra. Perfeito? Toda criatura vivente. Foi Adão que colocou o nome. Então, acho que foi chamado cada um deles, cada animal chegou na presença de Adão, e Adão colocou o nome em cada um deles. Existia um animal chamado serpente. Se a serpente tinha um nome, foi Adão que colocou o nome serpente. Uma coisa minha, não é o profeta que dizia, mas uma coisa que eu vou passar para vocês, uma coisa particular. Eu acredito que Adão tinha uma amizade próxima da serpente.
Porque a serpente era o único ser que se aproximava mais do homem. Adão não tinha com quem dialogar ali. E aquele ser era tão próximo dele, aquele ser conversava. Porque quando a serpente conversou com Eva, Eva não assustou. Eva não assustou. A serpente estava acima do macaco. Então, eu acredito, uma coisa minha, de repente alguém vai dizer que eu estou dizendo que o William Branham falou isso. Eu acredito que, pela semelhança, pela facilidade, eu acho que era o ser que se aproximava um pouco mais, para que Adão pudesse conversar, digamos assim, passar um tempo ali. E a mulher, ela cai. Quem pecou foi a mulher, não foi Adão. Agora, se Eva pecou, qual foi o pecado de Adão? Adão, se ele não pecou, e o pecado entrou de uma certa forma, aí você para, se analisa um pouco. Mas o que Adão cometeu? Adão cometeu iniquidade. Ele precisava resgatar Eva com ele. Você conversa com alguns pregadores da mensagem, eu já conversei com alguns deles já. Eles disseram, Adão não precisava ter caído. Não precisava se submeter a Eva. Era só ele rejeitá-la, que Deus levantaria uma outra. Mas só que Eva era carne da carne dele. Era parte dele. Ele precisava resgatar Eva com ele. Vocês observam, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Nós lemos aqui. Então, se Adão não foi enganado, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que precisava ser feito para redimir, para resgatar Eva. O homem que não é enganado, ele sabe o que está fazendo. Adão era nascido de Deus. E se você continuar aqui em João, onde nós estamos lendo 1 João 3, agora já no versículo 9, está dizendo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, Adão era nascido de Deus. Então, Adão não podia cometer pecado. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, você está nascendo de Deus. O novo nascimento. Você está nascendo de Deus. Agora, você não comete pecado. O cristão não peca. Pecado é incredulidade. Eva descreu da palavra, ela foi enganada. E Adão não foi, ele cria na palavra. Agora, se Adão não tivesse se submetido ali, a semente da serpente ia vir de toda forma. Porque a gestação já estava em andamento. Ele precisava colocar a semente dele para combater a semente do mal que estava ali. Ele sabia o que estava fazendo. Agora, eu vou colocar a minha opinião sobre isso. Ele sabia o que estava fazendo. Você sabe o que precisa ser feito ou não. O que é iniquidade? A palavra iniquidade, você sabe o que significa. Significa fazer o certo, você saber fazer o correto e não fazer. Adão sabia fazer o certo. Ele cometeu iniquidade, porque ele achou melhor se entregar para resgatá-la. Olha onde isso leva o cristão. Gente, você sabe fazer o certo. Então, quando você não faz, você comete iniquidade. Não adianta você falar, eu não sabia. Se você está na doutrina, irmão, só peca quem não conhece a palavra. Quem conhece, tem a revelação da palavra e é nascido de novo, é impossível pecar.
A Bíblia está dizendo. Então vocês, se vocês conhecem a palavra de Deus, vocês não pecam. Mas agora tem algo que vai fazer com que vocês errem. O que o cristão pode cometer? O que aquele que está caminhando ainda pode cometer? Ele pode cometer iniquidade. Saber fazer o certo e não fazer. Eu saber educar meu filho da maneira correta e não educar. Eu estou cometendo iniquidade. Porque eu sei o que eu devo fazer para melhorar a vida dele. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por que não comete pecado? Continuando só dizendo, porque a sua semente permanece nele. A semente de Deus permanece nele. Então, se a semente de Deus está em você, você não pode cometer pecado. Eu posso cometer iniquidade. Mas o cristão não peca. Então, quando você entende a palavra de Deus, você pode olhar para qualquer pessoa e dizer, eu não tenho pecado. Você pode ter iniquidade. Mas pecado você não tem, porque agora você já sabe o que é o certo e o errado, você não é enganado. Você está na mesma situação de Adão. E o Cordeiro de Deus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado que Eva cometeu, que a igreja cometeu. Então Adão se entregou para resgatar Eva com ele. Ele derrubou a raça humana inteirinha, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Deus, quando Eva foi criada, foi gerada, criada ali, Deus deu a Eva na mão de Adão e falou assim, ela é responsabilidade sua. Então muitas pessoas usam certas coisas para casar de novo na igreja. Quando Adão foi traído, ele não chutou a esposa dele. Ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele procurou redimir aquela mulher. Agora, por qualquer motivo, uma pessoa vai lá e larga da esposa. Será que se a esposa de alguém trair ele, será que ele vai ficar com ela? Aí você olha Adão não fez isso. Ela foi enganada, ela te traiu porque foi enganada. E Adão, ele parou e disse, onde ela estiver, eu quero estar com ela. Ela é parte minha. Então ele lutou para resgatar aquela mulher, ele entregou tudo, derrubou a raça humana toda. Um ser que ele tinha dado nome a ele, traiu ele. Então a semente de Deus, ela permanece em você e você não pode pecar. Amém. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que palavra bonita. A semente de Deus está em você e você não pode pecar porque você é nascido de Deus. Então, só não peca. O Cordeiro de Deus, ele morreu para tirar o pecado do mundo. Agora, você precisa entender que esse pecado só pode sair da sua vida se você for nascido de novo. Não adianta, você pode chorar, você pode espernear, você pode fazer de tudo. Pode pegar todos os seus bens e dar embora. Se você não é nascido de novo, foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, não me importa quanta sabedoria do mundo você tenha. É necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Senão você estará em pecado. Pecado é incredulidade. Agora, trazendo um pouco para esse tempo que nós estamos vivendo, agora você tem a noiva de Cristo. Você tem a noiva de Cristo e você tem a igreja. Existe pecado na igreja? Não estou falando da noiva, estou falando da igreja. Vocês acham que a igreja pecou? Não existe pecado na igreja.
Olha que situação. A igreja não peca. A igreja e a noiva não peca. Peraí, mas o que a igreja fez então? A igreja comete iniquidade e a noiva não. Porque a igreja já entra salva no arrebatamento, porque não tem pecado nela. A igreja é santa. Pecado é incredulidade. E os incrédulos, eles não se salvam. E a igreja ela já entra salva, porque não tem pecado nela. Ela comete iniquidade. A igreja sabe o que precisa ser feito e ela não faz. A noiva faz, mas a igreja não. Está entendendo agora? A igreja, ela sabe. A noiva é como o noivo. O noivo não peca. O noivo não comete iniquidade. A igreja está no patamar, a noiva está no patamar acima da igreja. A igreja começa a perseguir a noiva, começa a perceber falha na outra. Aí ela comete iniquidade, ela começa a falar. Ela começa a fazer aquilo que não era para ter feito. Isso faz com que ela entre na tribulação. Porque é isso que a iniquidade faz. O que a iniquidade fez? Fez com que Adão deixasse de ter o controle sobre a terra. Separou Adão de Deus, a iniquidade. Não foi o pecado que tirou Adão da presença de Deus, foi a iniquidade, porque ele não foi enganado. Amém. Amados, estamos caminhando por um estágio onde o pecado não pode reinar. O que ele pode tentar empurrar no cristão hoje é a iniquidade. Porque o cristão não peca. Ele vai fazer com que você cometa iniquidade, para você não fazer o certo. O William Branham tem dito na mensagem às 10 virgens, ele disse, Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente que ele estava fazendo mal. Porém, sua esposa, ao fazer as coisas que ela estava fazendo, o persuadiu. O persuadiu a participar do proibido. Ora, ele era um homem. E era de tal maneira para ele que, você compreende, vem? Ele sabia que ele estava fazendo mal. Mas Eva pensava que ela estava fazendo o que era certo. Então Eva achou que ela estava fazendo certo. Olha o que é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Ela achou que aquilo que ela estava fazendo era o correto e Adão não foi enganado. Agora ele precisava resgatar aquela mulher que tinha caído. Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele veio. Jesus não precisava morrer por mim e por você. William Branham disse, ele podia pegar e voltar. Tem uma mensagem do irmão Branham, onde ele diz que Deus, conversando com Jesus, falava, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza? Então Jesus, ele se entregou. Jesus não tinha pecado, mas ele assumiu o seu pecado. Ele assumiu os nossos pecados. Um pastor, uma vez, ele conversando, eu vi esse camarada no púlpito falando que Jesus fracassou da mensagem, viu? Que Jesus pecou porque Jesus desceu no inferno e pegou as chaves da mão de Satanás. Aí esse homem cego, ele disse, Jesus errou, Jesus pecou. Como Jesus pecou? Porque pecado é incredulidade. Ele estava dizendo, sem entender, estava dizendo que Jesus descreu da palavra. Ele queria trazer uma mensagem tão boa para mostrar para você que ele chegou a dizer que no inferno só entra fracassado e Jesus precisou fracassar para ir no inferno para vencer Satanás lá. Não, se ele fez isso, ele já saiu derrotado daqui.
Vocês observam que Jesus ele assumiu o teu pecado. Foi o teu pecado que levou ele lá. Jesus sabia o que era certo e o que era errado. Eu quero que a mente de vocês caminhe. Amém. Jesus sabia o que era certo e o que era errado. Jesus podia falar, não, eu não vou morrer por eles. Mas ele se entregou por você. Se você entendeu o que eu estou tentando passar, Jesus não cometeu pecado. Amém? Ainda na mensagem identificação, o irmão Brano disse, agora foi necessário algo para redimir aquela mulher caída, que foi tipificada em Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Adão sabia que estava errando. Ela não, o irmão Bruno disse. Esta é a razão. Adão sabia que estava errando, Eva não. Então é muito fácil uma pessoa chegar e colocar uma mensagem bonita e errada para você. Porque parecia, aquela pessoa estava pintando um quadro quando ele disse que Jesus precisou fracassar, porque ele precisava mostrar para as pessoas que Jesus desceu no inferno. Então ele estava mostrando que Jesus fracassou, Jesus pecou, porque só vai pecador no inferno. Esse homem hoje está destruído. Esse pastor hoje está destruído. Existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. Iniquidade, você pode considerar ela como um pecado que não é para a morte. A morte que eu estou dizendo é separação eterna de Deus. A Bíblia diz que aqueles que pecam para a morte não é nem para você orar por eles. Então, observa o que a iniquidade tem feito com a raça humana. Amém? Mensagem José encontrando seus irmãos. O Brana disse, observe agora, assim que a mulher viu que agora ela foi enganada. Irmãos, a gente entra nessas partes aqui, tem pessoas, porque as irmãs, uma irmã cristã, ela tem uma mentalidade aberta para a palavra de Deus. Mas quando você entra nesses assuntos, tem muitas irmãs que saem da igreja. Já aconteceu casos assim. Eles deixam porque acham que você está perseguindo irmãs. Você não está perseguindo irmã. O irmão Brando está levando você para você entender o que aconteceu lá atrás. Mas uma verdadeira cristã, jamais ela vai abandonar a palavra, porque ela está vendo que aquilo é para ela. É para ela não cometer o mesmo erro. Para nós não cometermos o mesmo erro que aconteceu lá atrás. Falando de Eva, o William Branham disse, agora, ela foi enganada. Ela não trouxe o pecado. Eva não trouxe o pecado, mas alguém veio e fez com que o pecado viesse através dela. Mas o pecado não estava nela. Ela foi iludida. Ela pensou que estava certo. Mas Adão não foi enganado. Diz a Bíblia que ele não foi enganado. Você leu que Adão não foi enganado. Mas a mulher foi enganada e entrou e cometeu o adultério. Ele sabia que era errado. E ela fez fazer a mesma coisa que a besta tinha feito. Ela fez Adão cometer a mesma coisa que a serpente cometeu com ela.
A semente errada precisava vir nesse mundo. Deus precisava, de uma certa forma, os filhos de Deus tinham que se manifestar. E os filhos de Satanás também tinham que se manifestar. Mas só que o pecado ele tinha que sair. E o pecado já saiu. Então não adianta mais você orar a Deus, Senhor, perdoa meus pecados. Você não tem pecado. Se você conhece a palavra, se você conhece a doutrina, você não tem pecado. Jesus não tinha pecado. Então, quando você não tem pecado, quando você crê na palavra, você luta contra o mundo. Quantos cristãos não morreram? Você sabe o que fez com que Jesus morresse? É que ele não se rendeu ao mundo. O cristão ele não se rende ao mundo. Policarpo não se rendeu ao mundo. Já era tarde para derrubar um banheiro, que era de madeira, para fazer uma fogueira, já era muito tarde para soltar um leão para comer Policarpo. Aí eles pegaram, derribaram um banheiro de madeira e colocaram fogo para que ele pudesse ser queimado ali. E o fogo tomava outra direção para não vir aonde ele estava. Mas por que que mataram Policarpo queimado? Porque Policarpo estava contra as coisas do mundo. E as pessoas hoje deixam o mundo influenciar na vida delas. Nós estamos andando na contramão dos cristãos. Você tem que lutar contra o mundo. É que Jesus disse, eu apresentei, Pai, a minha palavra a eles, e eles aceitaram e o mundo odiou eles. Agora tem pessoal que o mundo está amando. Está amando o mundo. Irmãos, quando você não dá para Deus o que é de Deus, você está dando para Satanás. Quando você não dá o seu coração para Deus, você está dando para Satanás. Então eu sei que é muito difícil para uma irmã ouvir certas coisas. Não vai lá ouvir ele não, porque ele fala mal de irmã. Não. Aqui mesmo na mensagem, porque não somos uma denominação. Mombrana disse, você sabe, agora ouçam mulheres, vocês boas e virtuosas mulheres cristãs, são a melhor coisa que Deus pôde dar ao homem. Ou ele lhe teria dado outra coisa, ou uma coisa diferente. Você vê como que ele separa a cristã da mulher mundana, das falhas. Sim, Senhor, está vendo? Uma mulher nem mesmo esteve na criação original. Já pensou? Você chegar para uma pregadora e falar assim, viu, você não pode pregar. Uma mulher nem mesmo esteve na criação original. A mulher não é um produto criado de Deus. A gente apanha onde vai falar essas coisas. Fala isso na rua. Ela é um subproduto do homem. Deus fez o homem ambos, homem e mulher. E ele separou, e depois que o homem já tinha vivido sobre a terra, e pôs os nomes sobre as feras, e vivido aqui um longo tempo, ele extraiu uma costela do lado de Adão, como um subproduto, e fez uma mulher disso. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. Agora observe, Adão não foi enganado. Gente, Satanás não podia vir na semente original. Você está entendendo? Satanás não podia vir naquele que foi nascido de Deus. Todo aquele que saiu de Deus não peca. Todo aquele que foi nascido de Deus não peca. Jesus não podia cometer pecado. Adão não podia cometer pecado. Porque eles saíram de Deus. Eles não pecam, eles não cometem incredulidade. Comete iniquidade porque sabe o que está fazendo, eles não pecam. Adão não pecou, Jesus não pecou. Então Satanás não podia ir até Adão porque ele foi nascido de Deus. Adão saiu de Deus e a Eva era produto dele. Ele não podia pegar a criação original. Ele tinha que pegar aquele que saiu de Adão.
para que ele pudesse trazer a imagem dele, para que ele pudesse andar em duas pernas no meio das pessoas. Até hoje a semente de Caim está aí, a semente da serpente está aí. E são religiosas. Eles creem em William Branham? Você pensa que não? Eles não têm a revelação. Eles cometem iniquidade, eles cometem pecado porque não são semente. Não interessa quantos quadros do profeta eles têm na igreja deles. São semente do mal. E o mal tem que ser vencido através da palavra. Adão não foi enganado, ele estava na criação original. Então, se você estava em Deus, você é da criação original de Deus. Todo aquele que nasceu de Deus não peca. E quando você nasce de novo, o novo nascimento, você está nascendo na família de Deus. E você não comete pecado. Pode cometer iniquidade? Pode, porque você ainda está num aprendizado. Mas depois que você está selado com o Espírito Santo, é por isso que perguntaram para o William Branham. William Branham, quem tem o Espírito Santo vai para o inferno? Ele disse, vai. Já pensou? Porque a pessoa não está selada. A pessoa não está selada com a palavra. A noiva está selada com o Espírito Santo. A igreja, ela tem o Espírito Santo. Mas ela não tem o selo do Espírito. Ela comete iniquidade. A noiva não. A noiva, ela entrega a vida da mesma forma que a igreja primitiva entregou. Ou você pensa que não estão entregando a vida hoje? Cada vez que uma irmã está andando na rua, que vem aquele filho da serpente, que ele já anda todo bombadinho para a rua aí, sem camisa, para que é aquilo? Para tentar desviar a atenção de uma irmã. Essas mulheres mal vestidas, para tentar desviar a atenção do irmão. Nós morremos todo dia. Todo dia tem um lodo para você atravessar. E todo dia Deus te faz passar por ele. Porque você é nascido de Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Vou ver aqui em João, 1 João 5. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui, para a gente já está quase encerrando. Primeira João capítulo 5, versículo 18. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 18. Está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o maligno não pode te tocar, porque você é nascido de Deus. Então a palavra de revelação hoje é só para aqueles que é nascido de Deus. Você vai andar com pessoas que vão querer melhorar a mensagem. Você não tem que melhorar. Você tem que permanecer com o que foi falado. Você é nascido de Deus. Agora, se você nasceu dele, deixa ele te educar. Nós estamos no aprendizado. Vai chegar um momento que você tem que andar com suas próprias pernas. Você ensina seu filho a caminhar. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais falar para ele o que ele deve fazer. Ele já tem suficiente entendimento para saber o que ele precisa fazer, o que precisa ser feito. Os apóstolos, quando eles estavam andando com Jesus, quando Jesus morreu, muitos não sabiam o que fazer, porque eles estavam pegados ao homem. Eles ainda não tinham nascido de novo. Eles estavam pegados a Jesus. Então, qual que é o trabalho de quem está à frente? É fazer com que os filhos de Deus cresçam para aprender a andar com suas próprias pernas. Os discípulos tinham que aprender a andar sem Jesus. Porque agora não era mais Jesus levando a palavra, agora tinha que ser eles ali. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós.
Então nós temos que nos preparar para sair de cena. Eu espero que quando eu sair de cena esteja alguém para continuar a palavra. Enquanto estávamos cantando os hinos, a gente chega a se emocionar, porque o destino de vocês está primeiramente Deus está na minha mão. Amém. Se eu colocar alguma coisa errada, eu estou selando o destino de vocês. Então nós temos que parar e entregar nossa vida na mão de Deus, porque pecado não temos mais, amém, mas a iniquidade está nos rondando. Satanás não pode fazer o cristão pecar, mas ele quer fazer você cometer iniquidade. Eu não deveria dar atenção para aquela jovem, mas eu estou dando atenção para ela. Você está traindo a sua mulher, você está cometendo iniquidade. Você não está pecando, você está cometendo iniquidade. É isso que Satanás quer fazer você cometer. Então o cristão hoje tem que se policiar. Nossa, parece que ele é mais bonito do que o meu marido. Ele é mais charmoso do que o meu marido. É iniquidade. Porque você conhece a palavra. Você sabe o que é certo e o que é errado. Satanás está empurrando isso em você. Ele não tem mais o ferrão, já foi tirado o ferrão do pecado dele. Entende por que as pessoas acham que Jesus pecou? Pregador dizendo que Jesus pecou, dizendo que Jesus caiu porque ele foi no inferno. Não, ele levou seus pecados e devolveu para o dono original. Amém. Falou assim, Satanás, isso aqui é seu. Esses pecados é seu. Eles não têm pecado mais. Eu estou trazendo o pecado dele e devolvendo para você, que você é o dono original dele. Agora Satanás não pode mais, ele está tentando empurrar outra coisa em você agora. Pecado, ele não vai conseguir fazer você cometer. Eu estou falando para o cristão. Eu estou falando para o nascido de novo. Se a pessoa não é nascida de novo, ela vai continuar pecando. Presta bem atenção. Se você não é nascido de novo, Satanás vai fazer você pensar que você nasceu de novo. Olha o trabalho que ele faz. Ele vai fazer você pensar que você nasceu de novo. E quando você pensa que você nasceu de novo, você já está cometendo iniquidade. Ele vai fazer com que você pense que sabe, mas você não sabe nada. Ele está tentando fundir o conhecimento dele em você. E nós? É necessário, depois que você nascer de novo, que você começar a experimentar a comida do papai, a comida da mamãe espiritual, o alimento de Satanás já não serve mais para você. Está cheio de cristão obeso aí, se alimentando errado. Mas nós temos um nutricionista chamado Espírito Santo. Quando aquele alimento for tirar você da presença de Deus, for fazer com que você ganhe peso espiritual, o nutricionista vai chegar e vai balancear o alimento para você. Porque o alimento é a palavra de Deus, o alimento do dia. Muitos não vão conseguir comer esse alimento. Muitos não vão andar com você, porque a comida que você está comendo hoje é forte. Lembra que eu já falava para vocês nos cultos de ceia? Que não pode ter fermento em nós, que o fermento é o pecado. O cristão não tem fermento nele. O pão não pode ter fermento. Jesus era o pão da vida. A palavra não tem fermento nela. Nenhum filho de Deus tem fermento, que é o pecado nele. Irmão, se você não conseguiu um novo nascimento, entregue sua vida na mão de Deus, que é só Ele que possa fazer com que você receba o batismo do Espírito Santo. Quando o homem o pastor leva a pessoa na água para ser batizada, é o batismo nas águas. O pastor batizando você. Mas quando é o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo te batizando. E depois que você está batizado, você está salvo? Não. Agora você precisa continuar até você ser selado. O selo da promessa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero poder ter ajudado vocês. Jesus, ele desejou estar conosco. Ele diz, Pai, aonde eu estiver, que eles estejam também. Eles não são mais do mundo, Pai, porque o pecado do mundo foi tirado. Eles não são mais do mundo. Eu apresentei a tua palavra a ele e o mundo os odiou. Então, que o mundo continue nos odiando. Enquanto tiver amor do mundo em nós, o amor de Deus não está em nós. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe os irmãos.
Que Deus os guarde. Irmão Marinho encerra aqui, irmão Marinho. Amém? Graças a Deus.